Galera, tudo bem? Vamos aqui para a correção da prova, né? Vamos aqui para a correção da prova, tá? De agente administrativo da Banca Legal. Vamos ver o que foi que rolou nessa prova, né? Ela começa falando o seguinte, na questão 11 ela fala que uma pessoa possui uma dívida no valor de R$ 720 com vencimento para o dia 10 de certo mês. Então, beleza. Aqui a gente já está constando, né, que ele está falando que ele tem uma dívida e essa dívida no valor de R$ 720 que vai vencer dia 10. Tudo bem, sem nenhum problema. Até então, tudo certo. Porém, a prova fala o seguinte, porém ela pagou essa conta com atraso, tendo que pagar uma multa de 15%, mais 2% de juros por dia de atraso, né? Então vamos lá, vamos pensar aqui no seguinte, o que você já tem que se preocupar? Vamos já colocar aqui, né, as anotações necessárias para que a gente possa resolver essa questão. Bom, 720, esse é o valor da sua dívida. Eu tenho 15% de multa. Se eu pagar essa conta com atraso, não interessa. Já tem uma multa de 15%. Conclusão, 15% do valor. Como é que a gente tira porcentagem de algo? Lembra da nossa dica? Porcentagem de algo, ó, a gente pega nada mais, nada menos do que a taxa, 15% de algo. Acabou. Não foi assim? Pronto. 15% de algo. Eu vou pagar 15% disso de multa. Então, se eu pegar isso, a gente consegue, ó, em cima, embaixo. Lembra que a gente, na multiplicação, pode cortar o zero em cima e embaixo, e não importa, não necessariamente é com esse cara que eu devo fazer a operação. Por exemplo, você acha, professor, eu só posso cortar um zero aqui se tivesse um aqui. Não, na multiplicação envolvendo uma fração, você pode cortar, né, se for multiplicação, em qualquer número, não tem problema, tá bom? E aí a gente faz 72 vezes 15, né, de uma forma mais ali, mais rápida. Com certeza você já simplificou essa divisão. E aí vai dar 72 vezes 15 vai dar 1080 quando a gente dividir por 10, ou é aquilo que a gente já discutiu, a gente pode simplificar, né, de cores semelhantes às operações que eu fiz, tá bom? Então aqui a gente simplifica, ó, por 5, simplifica por 5. O que é simplificar? Lembra que durante o nosso curso nós vimos que o ato de simplificar é você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, para tornar a divisão mais simples, não é isso? 15 por 5 aqui fica 3, 10 por 5 aqui fica 2. Olha como é que essa divisão agora fica perfeita. 72 dividido por 2, isso daqui para a gente é bem mais tranquilo de fazer. 72 dividido por 2, 36 vezes 3, 108. Conclusão, 108 já é o que a gente tem que pagar de multa. Então, vamos colecionando aqui, né? Vamos colecionando aqui as nossas resoluções. Já estamos caminhando para uma possível resposta. Eu já tinha 720 do valor do boleto, só que se eu atrasar, repare que a gente nem lê o texto inteiro, para você ver como a gente já está se preparando para o que a questão pode pedir. Já vou adicionar o 108, que foi a multa. E eu preciso pagar mais 2% de juros por dia de atraso. Então, bora lá. Já tirei essa primeira porcentagem, né? Eu já vi a multa de 15%, agora eu estou no 2% de juros por dia de atraso. Agora vamos lá? Vamos tirar? Continuando, 2% de algo de 720. 2% de 720, bem mais fácil. Tchau. Tchau. 72 vezes 2, 144 dividido por 10, gente, 14,40. Isso é o que a gente tem que acrescentar, ó, por dia. A multa de 15% você aplica uma vez, a de 2% você aplica por dia. Conclusão, gente, eu tenho que pagar o valor do boleto, mais a multa de 15%, mais isso daqui por dia.
Conclusão. Quantos dias atrasou? Vamos ver? Essa pessoa conseguiu pagar a conta somente dia 19. Opa, dia 19? Dia 19 tem, então, um atraso de 9 dias. Atraso de 9 dias. Então, significa dizer que quanto que ela pagou? O valor nominal do boleto, mais a multa de 15%, mais 9 vezes o 14,40. Acabou. Então, vamos lá fazendo essa soma bonitinho, né? 720 mais 108, somando esses dois aqui tranquilamente, 828. Mais 9 vezes 14,4, se a gente fazer essa multiplicação, 129,6, somando os dois, né, mais 828, a gente encontra 957,6. Só que eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa. Ó, eu quero que no embalo da questão você saiba resolver um grande problema. Gente, a nossa resposta está aqui, ó. Ó, você já consegue notar que a nossa resposta está aqui. Por que que eu vou resolver até o final essa questão? Não precisa. Gente, a nossa resposta está encontrando somando esses números. Conclusão, você sabe que vai ser alguma coisa, vírgula 6. Gente, só tem o vírgula 6 aqui. Não precisa perder tempo alongando a questão. Então, vê se em alguma resposta tem algo, vírgula 6. Tem, só uma alternativa. Ponto, acabou. Tá? Ou seja, eu estou querendo te mostrar que existem formas mais rápidas, detalhes para você ficar atento. Quando você perceber que que o próximo passo te dá a resposta, vê se já tem algo que te dá pista do que é. É só para você não perder tempo. Mas se você somar os dois, é lógico que vai dar a resposta. Porém, concorda comigo que não precisa alongar, uma vez que a resposta tem que ser algo com vírgula 6. Beleza? Por isso daqui a gente já conseguia anotar. Questão 12. Questão 12 explorou para a gente uma noção ali básica de contagem. Olha só o que ela diz. No quadro a seguir estão representadas as quantidades de itens produzidos em certo mês numa panificadora, bem como a quantidade de farinha de trigo utilizada para fabricar uma unidade de cada um deles. Então, olha só. A questão já me falou que nesse quadro estão representadas quantidades de itens produzidos e a quantidade de farinha para fazer um pão, uma unidade. Um pão, ó, um bolo, um pão ou um doce, né? De acordo com o que ele trouxe. Então, bora lá. De bolo a gente vendeu isso, pães a gente vendeu isso, doces a gente vendeu isso. Beleza. Quanto que a gente gasta de farinha para fazer um bolo? 600 gramas. Quanto que a gente gasta para fazer um pão? 50. Fazer um doce? 80. Ou seja, quantidade em gramas para cada um que a gente faz. Quantas toneladas de farinha de trigo? Ah, gente, bora lá. Vamos lá. Eu tenho 28 bolos e para fazer cada bolo, 600 gramas de farinha. Quantas gramas de farinha a gente fez? Gente, você consegue notar que é só multiplicar essas duas coisas? Acabou a questão. Acabou a questão. Você consegue notar que para saber a quantidade a gente multiplica? Se eu tenho 600 gramas para uma unidade, gente, eu vendi 28 unidades, então é só fazer 28 vezes isso. 14.750 vezes 50, 3.680 vezes 80. Acabou. A questão morreu. Vamos lá? Aqui, quanto é que vai dar essa multiplicação? 28 vezes 600. Gente, lembra para otimizar, deixa os dois zerinhos guardados para agilizar. 28 vezes 6. 28 vezes 6, vamos descobrir 168 e acrescenta os dois zeros. Pronto, essa é a quantidade de gramas que a gente gastou. É só multiplicar, ué. Pensa, se um bolo eu gasto 600 gramas, 28 gramas. Isso é uma regra de 3 básica, isso é um princípio básico multiplicativo, né? Depois, 14.750 pães vezes 50, né? Guarda os dois zeros, gente, faz 1.475 vezes 5, para agilizar a nossa continha. A gente vai obter quanto? 700. Deixa eu botar isso aqui mais para cá. Deixa eu subir um pouquinho mais isso aqui.
gramas. Aqui vai dar 737.500 gramas. E aqui embaixo, se a gente pegar, né, 3.680 vezes 80, a gente só fazer 368 vezes 8. Ou melhor, multiplicar por 8, lembra da dica do seu professor? É multiplicar por 2 duas vezes, porque multiplicar por 2 às vezes na sua cabeça é mais fácil, beleza? Então, se você pegar 368 vezes 8, lembrando, acrescentando os nossos dois zeros, a gente vai encontrar como resposta 294.400 gramas. Conclusão, isso foi o que a gente gastou no total. É só a gente fazer o que agora? Soma tudo, bora, soma todo mundo. Se a gente somar todo mundo, eu vou até organizar aqui, ó, para ficar, ó, um bonitinho em cima do outro, ó, para a gente já somar todo mundo aqui do jeito que tá. Olha que legal, né? Então, só somar todo mundo, acabou a questão. 0, ó, vamos vendo, gente, isso daqui, né, já vai fazer a nossa soma, e lembrando que a questão não pediu em gramas, a questão pediu em toneladas, tá? Ou seja, quantas toneladas de farinha eu precisei? É só somar a quantidade de farinha para fazer cada coisa. Beleza, só que a gente está em gramas, a gente tem que ir para toneladas, aí entra o sistema de medidas, não é? Que você não pode esquecer nunca. 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. E 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Conclusão, gente. Se 1 tonelada vale 1.000 gramas e 1.000 quilogramas e 1 quilograma vale 1.000 gramas, você concorda que eu tenho que, para sair de grama e para tonelada, andar 6 casinhas para trás? Lembra daquela linha que a gente fez de conversão? Ou seja, gente, de tonelada para quilo é 1.000 e de quilo para grama é 1.000. Então, se você quiser sair de grama e ir lá para tonelada, você tem que voltar pelo 1.000 duas vezes. Ou seja, dividir por 1.000 duas vezes. Então, vamos somar aqui. Ó, 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 0, 0. 8 mais 5 mais 4. Bom, 5 mais 4 dá 9. 9 mais 8, 17. Aqui vai descer o 7, vai subir o 1. 6, ó, 6 mais 4 dá 10. 10 mais 7, 17, com umzinho que subiu, 8. Puf, né? 1 mais 1, 2, com 3, 5. 5 mais 9, 14. Vem. 4 vai 1. Gente, agora acaba. 7 mais 1, 8 com 2, 10, né? Gramas. Acabou. Essa é a quantidade total. Mas, professor, não tem essa resposta. Ele quer em toneladas. Meu querido, deixa eu te falar. É lógico que a gente não vai perder o tempo. Ai, professor, eu vou dividir. Claro que não, gente. Você sabe que a resposta está aqui. Dividir por 1.000 para chegar em toneladas é só mexer com a vírgula, não precisa, vai. Vamos encontrar uma resposta que tem esse perfil, 1048. Eu sei que a vírgula vai andar, eu sei, porque a gente está em gramas, a questão que é em toneladas, mas andar com a vírgula não vai alterar o caráter, o formato do número. Vamos olhar na resposta, a nossa resposta tem que começar com 1 e depois aparecer o 0. A única que tem a letra B, acabou. Acabou. Professor, por que 1,050? Porque a gente arredonda, lembra? O 8 arredonda o 4, virando 5. Beleza? Então, ó, andando com a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque a gente tem que andar 6 casinhas para trás, já que estamos dividindo por 1.000, vai aparecer exatamente isso. Mas o que que eu quero? Eu quero que você ganhe tempo. Eu quero que você ganhe tempo e a resposta é algo parecido com isso, uma vez que é só andar com a vírgula. Gente, você não tem que multiplicar isso por 2, você não tem que dividir por 2, multiplicar por 3, dividir por 3, multiplicar por 5, dividir por 5. Você não tem que fazer isso. Você só tem que andar com a vírgula. Então não vai mudar a cara do número. Então ache ele aqui. Acabou. Bom? Questão 13. Os números primos sempre despertaram a curiosidade dos matemáticos. Lembra o que é o número primo? Gente, o número primo é um número divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o 9.
9 não pode ser primo. Por que que o 9 não pode ser primo? Bom, o 9 não pode ser primo porque se você pegar 9 dividido por 3, você vai obter uma resposta. Beleza? Por isso que a gente não pode assumir o 9 como sendo do número primo. Mas vamos pensar no 5. Bom, o 5 é um número primo, porque se você não consegue dividir ele por nenhum outro, 5 por 2 dá quebrado, por 3 dá quebrado, por 4 dá quebrado, então é só por 1 e por ele mesmo, beleza? É isso que a gente deveria resgatar e essa ferramenta a gente tem que ter para cá. Mas olha o que ele trouxe. Um número natural n é dito primo se os seus divisores positivos são apenas 1 e n, ou seja, divisíveis por 1 e por ele mesmo, né? Então ele explicou o que é o número primo para você. A maioria dos matemáticos acredita que não exista uma tal fórmula, sendo este um problema ainda sem resposta. Existem, entretanto, algumas fórmulas que geram famílias interessantes de primos. Então olha um exemplo que ele está trazendo. A fórmula desse tipo que mais nos interessa aqui é mn é igual a 2 elevado a n menos 1. Gente, o que eu quero que você entenda quando ele traz uma fórmula com este perfil? É o seguinte, ó. mn igual a 2 elevado a n. Como assim? Como assim, bro? Ele está falando, olha, os chamados números de Mersenne. Quando mn é primo, então n é primo. É isso que ele está dizendo. Ou seja, vamos lá, partindo para essa questão. Se este cara for primo, este também tem que ser primo. Foi isso que a questão falou. Aí agora ele fala, os chamados números de Mersenne, beleza, quando o mn, então aqui está o ponto. Quando este número é primo, então este é primo. Conclusão, gente, conclusão. Vamos pensar aqui comigo. Um exemplo dessa fórmula, né? Ele colocou, vamos transcrevê-la aqui. mn é igual a 2 elevado a n menos 1. Não quero que você se assuste com isso. Não quero que você se assuste com isso. Isso é uma fórmulazinha que fala, olha, se você jogar aqui um número primo, este cara também deve ser primo. Vamos fazer um exemplo disso? Vamos lá. mn é igual. Vamos assumir que esse cara é 1. Beleza? Tudo bem? Bora lá. 2 elevado a 1, 2. 2 menos 1, 1. Conclusão, dica. Isso aqui é um exemplo. Vamos lá, gente. Todas as vezes que esse n é 1, eu gero o que como resposta? Gente, lembrando, tá? Resposta dessa operação, tá? Não se preocupe com isso, não. Então, todas as vezes que no lugar de n eu coloco 1, o número de Mersenne dá igual a 1. Pergunta. Ele é um número... isso daqui satisfaz o que o texto disse? Não satisfaz. Primeiro que esse cara, 1 nem é primo. Vamos seguir para o outro? 2 é primo. Bora lá. Ó. Vamos colocar agora 2 no lugar de n. 2 elevado a 2, 4. 4 menos 1, 3. Opa! 2 é o único número par primo. Se esse número é primo, gerou como resposta o número 3. Primo também. Agora olha só que legal. Diferentemente da de cima, a de baixo satisfez a nossa condição. Olha que duplinha legal. É isso que ele está falando. Olha, se esse número é primo, ele dá como resposta o número primo. Perfeito. Perfeito. Então, ó, se eu colocar aqui um número primo e resolver essa conta, eu tenho que obter um número primo. É isso que a questão quer. Aí ele fala, qual dos números a seguir é um número primo de Mersenne? Qual desses números aí eu posso chamar de número primo de Mersenne? Bom, gente, ele quer falar o seguinte, olha, se eu obter esse resultado, ele é primo? É isso que você tem que ver primeiro. Então, olha a primeira sacada da questão. Estou falando de números primos. Se eu estou falando de números primos, então eu já preciso descobrir se isso daqui vai bater. Vamos lá? Vamos pensar no seguinte? Vamos testar essa primeira alternativa. 2093. Então, vamos lá?
2.093 é a resposta. Será que esse número satisfaz essa condição? Vamos testar. Então, 2.093 é igual a 2 elevado a n menos 1. O que você está querendo descobrir, Bruno? Eu estou querendo descobrir que número que eu coloco aqui que vai dar este daqui. Simples. Só isso. Só isso. Vamos lá? Seu professor te ensinou a resolver este tipo de problema. Resolvendo este tipo de problema, o que a gente pode fazer? Ei, número de um lado, letra do outro. 1 está negativo, passa para lá positivo. Ou seja, 2.093 mais 1 igual a 2 elevado a n. 2.094 igual a 2 elevado a n. Aí você fala, Bruno, tá, que viagem é essa que você chegou? Bom, gente, simples. Eu quero saber 2 elevado a quanto dá esse cara? E aí agora é fácil. A gente vai para a cabeça treinar, lembra? Quanto é que é 2 vezes 2? 4. A gente pode fazer, eu acho muito legal você fazer essa montagem. Porque eu vou te mostrar como é que a concorrência faz. Eu tomei a liberdade de corrigir essa prova de uma forma mais livre, da gente batendo um papo. Você entende que a questão resume no seguinte, olha, eu quero uma resposta aqui. Quando eu jogar aqui um valor, aqui seja primo. Ou seja, conclusão, quando eu jogar um número primo aqui, esse cara também tem que ser primo. É só isso, gente. É só isso. Esse cara é primo? Aham. Agora, para dar ele como resposta, aqui entra o número primo? Não sei. Só que você consegue resumir isso na seguinte ideia. Se você for ficar fazendo isso, olha a perda de tempo. Então, olha que linda a solução que o seu professor tem para você. Você concorda que essa equação se resume em 2 elevado a algum número primo menos 1 dá um resultado, certo? Esse resultado também tem que ser primo. Tá, mas pensa comigo. 2 elevado a n, não é só pegar 2 e elevar os números? Vamos lá? Vamos relembrar. 2 elevado a 1. Lembra? Elevado é quantas vezes você multiplica aquele número por ele mesmo. 2 ao quadrado. 2 ao cubo. 2 à quarta. 2 à quinta. Numa questão assim, é importantíssimo que a gente reescreva os padrões. Por que é importante que a gente reescreva os padrões? Para que você vá entendendo o que está rolando. Tá? Para que você entenda o que está rolando, para a gente encontrar um possível resultado, tá? Ou seja, a gente está aqui caminhando para encontrar aqui uma possibilidade de resposta. Opa, 128, perdão. Vamos lá, a gente está pegando 2 e elevando a números. Só que, olha outro problema. Isso quem faz é o seu concorrente. Isso é quem faz é o seu concorrente porque você não quer saber 2 elevado a qualquer coisa. Gente, você só está focado nos números primos. 2 elevado a 2. Por que eu vou focar no 2 elevado a 4? Por que eu vou focar no 2 elevado a 6? Gente, a questão está falando de números primos. Então, a questão está gritando, olha, o número de Mersenne é o quê? Pega 2, eleva um número primo e tira 1. Vai dar outro número primo? Não sei. Vamos listar quanto é que dá 2 elevado aos números primos, para ver se a gente chega mais ou menos em algum desses, ó. A gente ainda não chegou na casa dessas galeras. Vamos continuar. Mas lembrando, só vamos elevar aos números primos. Primos, por que a gente vai ficar perdendo tempo elevando ele a um número que não é primo? A gente não vai ganhar nada. Então, conclusão. Como é que a gente começa resolvendo a questão? Aqui. É isso. Começamos a questão agora, para satisfazer a seguinte ideia. Se eu elevar 2 a um número primo e tirar 1, tem que dar outro número primo. Que número é esse? Ou seja, se eu pegar 2, elevar um primo, tirar 1, dá um primo. Que primo é esse? Vamos lá. Vamos fazer 2 elevado aos números primos, para que quando a gente tirar 1, a gente vê se algum desses bate. Olha que legal, acabou. Vamos lá, vamos continuar elevando aos números primos. Lembrando, não eleva a 8, não eleva a 9, não eleva a 10, porque não são números primos. O próximo número primo é 11. Ou seja, 2 elevado a 11, gente, é só pegar o 2 multiplicado por ele mesmo 11 vezes, certo?
Beleza? Não esquece disso. Tá? Então, a gente fazendo aqui, ó, se 2 elevado a 7, se 2 elevado a 7 dá 128, né? Elevado a 8 vai dar 256, elevado a 9, 512, elevado a 10 vai dar 1024, elevado a 11, 2048. Opa! Esse já está descartado, esse não pode ser uma resposta nossa, não. Porque repara que o número mais perto dele é esse e está muito longe, gente. E lembrando, se a gente elevar a um número primo, você tem que pegar o resultado e tirar 1 para chegar na nossa resposta. E a gente está longe desse cara. Letra A não podemos marcar. Vamos seguir. Vamos continuar elevando ao número primo. Próximo número primo, 2 elevado a 13. 13 é primo. Então, 2048 vezes 2 vai dar 2 elevado a 12, vezes 2 de novo vai dar 8.192. Conclusão. Deixa o seu professor já matar a resposta. Olha que lindo. Se eu pegar 2 e elevar ao número primo 13, dá isso. Se você subtrair o 1, dá isso. Resposta perfeita. Ou seja, vamos lá? Satisfazendo o número primo de Mersenne, se eu pegar 2 e elevar a 13 e tirar 1, vai satisfazer? Vai dar 8.191. Vai dar exatamente esse número. Beleza, gente? E eu só queria te mostrar aqui uma coisa, como a gente já poderia eliminar a nossa resposta de novo. Sua banca tem essa sacada. Você consegue se livrar nos detalhes. Galera, pensa comigo. Se 2 elevado a 11 já está na casa dos 2.000, com certeza, se eu só posso elevar o 2 a números primos, gente, 2 elevado a 12 não rola. E para você chegar no 2 elevado a 12, você tem que pegar esse cara e multiplicar por 2 de novo. Beleza. Você concorda que já eliminaria esse cara também como uma possível resposta? Porque você chegou na casa dos 4.000 e pouco. Só que a gente quer o 2 elevado a 13, então você tem que pegar o 4.000 e pouco e multiplicar por 2 de novo. Conclusão. Você já vai fugir do 6 como resposta e a única alternativa que vai sobrar é a letra D. Então, qual que foi a sacada dessa questão? Exponencial. Você sacar que a questão que é só te enganar com a ideia do número primo. E esse não é o foco é o seguinte, gente, pega o 2 e eleva somente a números primos, tá bom? Isso tem que dar como resposta, quando você subtrair 1, outro número primo. Beleza. Qual é o número que dá certo? O 8.191. Por quê? Porque se você elevar 2 a 13, que é um número primo, e subtrair 1, vai dar 8.191, que também é um número primo. Só isso. Então, a manha dessa questão era pegar o 2 e elevar aos números primos, para que quando você subtrair 1, você encontre a resposta das alternativas. Mas a gente já viu que quando chegamos no 2 elevado a 11, a gente já está perto das respostas, e o próximo número primo que satisfaz é o 13, só que para chegar no 13, você tem que multiplicar por 2 duas vezes, e multiplicar por 2 duas vezes vai eliminar essas duas respostas, porque a gente vai ultrapassar esses valores, e só sobraria a letra D, tá bom? Bate-papo importante essa questão, tá? A questão 14. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais. Então, o total de pessoas com 65 anos ou mais chegou a 22.169.101 pessoas, o que representa 11% da população. Uma alta de 57,4% frente a 2010, quando este contingente era de 14.000 pessoas ou 7% da população. Eu gosto desse tipo de questão porque ela vem com um papo meio estranho, te complicando. Mas o foco é, em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais de idade chegou a isso daqui, o que representava 11% da população. Ponto final. Tudo que vem depois, gente, tudo que vem depois é inútil. Professor, como é que você sabe que tudo que vem depois é inútil? Não, são informações que informações para te levar no problema.
Não precisa se preocupar, porque olha, o texto é bem claro. De acordo com o texto, a população brasileira era de aproximadamente quantos habitantes em 2022? Então eu estou com foco em 2022. Eu não estou com foco em 2010. Eu não estou com foco nas informações de anos anteriores. O meu foco é em 2022. Quantos habitantes tinha a população brasileira em 2022? Uai, vamos lá. Olha só, olha uma comparação legal. O total de pessoas com 65 anos ou mais de idade era esse, ou seja, gente, existiam 22.169.101 pessoas de 65 anos ou mais, e isso correspondia a, olha que regrinha de 3 perfeita, isso daqui correspondia a 11% da população. Aí a questão pergunta, uai, mas quantas pessoas existiam naquela população? Ou seja, eu quero o total. E o nosso total sempre é 100%. Acabou a questão. Acabou a questão. Isso daqui é 11% e 100% é quanto? Acabou. Acabou. Acabou a questão. Você não precisava do resto dos dados. Aqueles outros dados são dados para poder complicar você, né? Aquele tanto de problema ali, não. Aquilo ali é um monte de informação falsa para te levar ao erro. Então, o foco é aqui. Essa quantidade de pessoas não refere-se a 11%? E 100%, que é o total de habitantes, era quanto? Acabou. Ponto. Aí agora lembra a multiplicação cruzada. 22.169.101 vezes 100, né? Então aqui a gente satisfazendo essa continha, deixa eu pegar para cá. Vamos colocar aqui. Então vamos lá. Multiplicando cruzado, vamos ficar com 11 vezes x, multiplicando, lembra, cruzadinho, ó, puf, puf. 11 vezes x, 11x. 22.169.101 vezes 100. Gente, é só pegar este número e acrescentar 2 zeros. E o 11 que está multiplicando, lembra como é que a gente resolve este problema? A gente pega o 11 e passa dividindo. Conclusão, quanto é que a gente vai obter de resposta? É só pegar, ó, é só a gente pegar agora 2.216.910.100 e dividir por 11, né? Ou seja, a prova já quis de você aqui, logicamente, uma resolução de uma divisão, não é? E aí você fala, professor, como é que eu resolvo essa divisão? Gente, resolver essa divisão é a sua resposta. Mas você lembra da dica que eu te dei? Você nunca vai até o final. Bora lá? 22. Ó, olha que lindo isso. Olha que lindo. Você consegue notar que as respostas já se diferem nos 3 primeiros números? Conclusão, a questão está gritando. Você não precisa resolver essa questão até o final, meu querido. Então você não tem que fazer essa divisão por esse número todo. Sei lá, pega só os primeiros, ó. Pega o número 22.169. Mas, professor, e o resto dos números? Gente, o resto dos números é só a divisão continuar. Mas para que a gente não quer continuar a divisão? A gente só quer os primeiros números que satisfazem essa resposta. Vamos lá. Lembra? Para fazer uma divisão, pega esse número, tem que ser maior que esse ou igual. E o primeiro número que se encaixa é o 22. Então, 22 por 11, a gente sabe que o 2 entra como uma resposta. Menos 22, a gente consegue zerar. Conclusão, letra C e letra D estão fora, porque a nossa resposta começa com 2. Seguindo, o próximo número é 1. Desce 1. Gente, 1 não resolve o nosso problema, porque o 1 é menor que esse número. Não é verdade? 1 é menor que esse número, então agora é a vez de descer o 6, beleza, mas se o primeiro número não satisfez e você teve que descer outro, acrescenta um 0. Opa! O próximo número mata a nossa questão. Olha que lindo. 16. É lógico que o 1
Resolve, porque se for por 5, vai dar 55, vai ultrapassar esse número. Resposta, não interessa o que vem depois, eu sei que a minha resposta é algo com 201. É lógico, gente, você não vai perder tempo fazendo essa divisão muito grande. É uma divisão muito grande. Você não pode fazer ela até o final, porque isso vai fazer com que você leve tempo, tá? E o que a gente não pode perder é tempo. Então, vocês entenderam? A gente só está dividindo esse número por 11. Mas por que eu vou dividir esse número inteiro? Não vou dividir esse número inteiro. Vou pegar só as primeiras partes, porque conforme eu vou resolvendo, eu vou batendo o olho na resposta. Né? É isso que eu estou pregando para vocês e é isso que a gente consegue fazer em quase todas as questões. Questão 15. A questão 15 fala o seguinte: dois automóveis estão deslocando-se entre as cidades A e B, distantes 480 km uma da outra. Então já começa aí, você já precisa montar este cenário. Gente, é muito importante que você entre no cenário da questão, tá? Então você tem aqui, né, o ponto A. Então aqui nós temos o ponto A, tá aqui. E aqui nós temos o ponto B. Beleza. E a questão me falou o seguinte. Falou, olha, 480 quilômetros distantes umas das outras. Então, beleza. Deixa o seu professor fazer uma linhazinha aqui. Elas estão distantes umas das outras 480 quilômetros. Beleza. O automóvel X está indo de A para B. Então, vamos lá. Vamos lá. O automóvel... Deixa eu colocar aqui. O automóvel X. Então, a bolinha X está indo de A para B a 85 km por hora. 85 km por hora. 85 km por hora. Enquanto o automóvel Y está indo de B para a quanto? A 107 km por hora de velocidade média. Beleza. Ok. Tudo bem. É típica questão assim, você está viajando, gente. De uma cidade a outra, né, dista 480 quilômetros, tem um carro vindo a 85, um carro indo a 107. A questão pergunta, onde é que eles vão se encontrar? Seu professor tem uma dica muito boa para vocês em questões de encontro. E vocês vão fazer isso aí num post-it, porque o post-it é onde vale você guardar algumas informações. E se tratando de banca legale, vale a pena guardar isso aqui. O que eu faço em questões de encontro, professor? Olha que legal. Olha que legal. Todas as vezes que for uma questão de encontro, eu vou te dar 2 exemplos. Caso 1, em uma questão de encontro, família, olha só. Caso 1, em questões de encontro, olha só. Vamos supor que você tem um objeto A indo para cá e um objeto B vindo para cá. Ou seja, isso é um caso típico de frontal. Puf, eles estão chegando. Gente, conclusão. Sempre que eles estiverem indo um de encontro ao outro, o que eu quero que você faça? Sempre que eles estiverem indo um de encontro ao outro, dica, soma as velocidades. Para saber o quanto eles andam juntos. A cada hora. Olha que informação importante. Olha a dica que seu professor está te dando de importante. Sempre que cair uma questão de encontro.
e um primeiro caso, nessa questão de encontro, você consegue perceber que os objetos estão indo um de encontro ao outro? Tipo assim, gente, você está viajando, tem um carro indo, outro carro voltando. Você está indo e você está olhando de longe um outro carro voltando. Gente, você se move, o outro carro também. Isso é o que a gente chama de velocidade relativa. Ou seja, quando você olha no seu velocímetro, você está aqui dirigindo 80 km por hora, beleza? O cara que tá lá no outro carro vindo também, ele não tá te vendo a 80 km por hora, porque na essência ele também tem velocidade. E isso impacta na percepção do movimento de um em relação ao outro. Por isso, velocidade relativa. E o seu professor tem uma dica para dar para você. Todas as vezes que a sua prova explorar questões de encontro, e neste caso, você parar e perceber que eles estão indo um de encontro ao outro, dica, soma as velocidades para saber o quanto eles andam junto a cada hora. Gente, por exemplo, se você está dirigindo a 100 km por hora, olha o outro carro vindo a 100 também, soma. Você tem uma percepção de que aquele carro está a 200 km por hora. Gente, vocês juntos, a cada hora, vocês se aproximariam a soma das velocidades. É essa dica que eu tô te dando. Tá bom? Por exemplo, no caso 2 agora. No caso 2, você tem um carro A perseguindo um carro B. Ou seja, uma questão de perseguição. Tá? Uma questão aqui agora de perseguição. Uma questão de perseguição. Ei, em uma questão de perseguição, subtrai as velocidades. Subtrai as velocidades para saber o quanto eles se aproximam, né? Eles se aproximam ou se afastam a cada hora. Eu vou colocar aqui a cada intervalo de tempo para ficar melhor. A cada intervalo de tempo. Porque o tempo pode ser em hora, pode ser em segundo, depende da questão, né? A cada intervalo. Então, isso aqui é uma dica, tá? Eu preferi escrever por extenso, porque por extenso é melhor para você perceber. Então, vamos lá. Professor, isso é uma questão de encontro, onde um está indo de encontro ao outro. Beleza, tem um carro indo a 85, um carro voltando a 107. Conclusão? Todas as vezes que for uma questão de encontro, você percebe que um carro está indo de encontro ao outro, soma as velocidades para saber o quanto eles se andam juntos a cada intervalo de tempo. Vamos lá? Vamos descobrir o quanto esses carros estão andando juntos? Vamos descobrir o quanto esses carros estão se aproximando a cada segundo? Esse é o ponto-chave, né? Esse é o detalhe importante dessa questão. Então vamos lá. Se a gente faz 85 mais 107, o que a gente consegue descobrir? Bom, 85 mais 107, a gente descobre 192 km por hora. Conclusão, o que isso significa? Soma as velocidades para saber quanto eles andam junto a cada intervalo de tempo. Conclusão? A cada hora, eles se aproximam, 192 km. Acabou. Acabou, gente. Acabou a questão aqui. Acaba a questão aqui. Porque, lembra? Questões de encontro. Dica do professor. Soma as velocidades. Por que soma? Porque você descobre quanto eles se aproximam a cada intervalo de tempo. Conclusão. A cada hora. Então, deixa eu botar para cá. Conclusão. A cada 1 hora. Eles se aproximam 192 km por hora.
aproximam 192 quilômetros. Ah, vamos para a resolução? Então, em quanto tempo eles vão se aproximar 408, 480, que é a distância que eles tinham uns dos outros? Gente, acabou a questão. Ou seja, esse resumo todo, isso foi a sacada, mas a questão só se resolve aqui, né? Ou seja, vamos lá, caiu uma questão de encontro, de duas uma. Se forem um de encontro ao outro, são as velocidades. Se for perseguição, subtrai. Se for uma perseguição, gente, esse daqui tiver mais rápido, ele se afasta. Se ele tiver mais lento, esse vai conseguir alcançar, tá? É só por isso que eu falei se afastam ou se aproximam. Mas o significado, tá, é o mesmo. Então, caiu questão de encontro, a partir de agora você sabe resolver. Indo de encontro ao outro, soma as velocidades. Perseguição, subtrai. Questão, um de encontro ao outro. Conclusão, soma as velocidades. E o que eu vou ter com isso? O quanto eles se aproximam a cada intervalo de tempo. Somei 192. O que é isso? O quanto eles se aproximam a cada intervalo de tempo. Ou seja, 192 km por hora, a cada hora, 192 km. Mas e aí, qual a distância que eles têm que se aproximar? A distância original, 480. Né? Então, aqui, a gente agora faz a multiplicação cruzada. Resolvendo essa continha aqui, a gente consegue obter 192 vezes x igual a 480. 192 que está multiplicando vai passar dividindo. Conclusão, gente, em quanto tempo eles se encontram? Bora, em quanto tempo? A questão me perguntou outra coisa, mas a gente acabou de descobrir que eles se encontram em 2 horas e meia. Ou seja, depois de 2 horas e meias contadas no relógio, esses caras vão se encontrar. Mas espera aí, professor, porque a questão não me pediu depois de quanto tempo eles encontram. A questão me pediu onde é que vai acontecer o encontro. Uai, gente, uma vez que você já tem o tempo que levou para o encontro acontecer, você tem o tempo que leva para eles andarem. Então, olha que legal, vem para cá, vem comigo. Ei, o A está andando 85 km por hora. Ei, se a gente multiplicar por 2,5, que é o tempo que ele ficou andando, operações básicas, vai, se a cada hora eu ando 85 km, em 2 horas e meias que eu fiquei andando. Ah, gente, se você pegar 2 horas e meia e multiplicar por 85, que é o quanto ele está andando, você percebe que ele andou 212,5 quilômetros. Conclusão, gente, se ele andou 212,5 quilômetros, então a conclusão que a gente tem é que ele está a 212,5 quilômetros de ar. Ponto. Professor, resumindo, viu questões onde um carro vai de encontro ao outro, o que você vai fazer? Você vai somar as velocidades. E o que isso vai te dar? O quanto eles se aproximam a cada intervalo de tempo, beleza? A cada hora eles se aproximam 192 e para se aproximarem à distância original, beleza, leva 2 horas e meia. Conclusão, cada carrinho está andando a 2 horas e meia. Se você pega 85 vezes 2 horas e meia, 212,5, isso foi o que ele andou e ele partiu de A, então ele está isso de A. Aí você fala, mas professor, se eu escolhesse o carro B, não tem problema. B também ficou em 2 horas e meia, 107 vezes 2,5, 267,5, não tem isso na resposta. Lógico, senão teria 2 respostas, né? Então o foco é esse, gente. Todas as vezes que é uma questão de encontro, soma as velocidades ou subtrai, depende de como é que elas estão. Indo de encontro, soma, perseguição, subtrai. Feito isso, você encontra o quanto eles andam a cada intervalo de tempo. Ótimo. O quanto eles tiram de diferença a cada intervalo de tempo. Pegamos a distância original para saber o tempo que eles ficaram andando até se encontrarem e depois eu fui olhar em cada um o quanto eles andaram, porque a questão me pediu isso, que se a questão tivesse perguntado em quanto tempo eles se encontraram, acabaria aqui, ó. Mas ela só quis saber quanto eles andaram, então peguei o tempo que levou para eles se encontrarem,
que é o tempo que cada um ficou andando, e só fiz uma multiplicação básica, porque se eu tenho a velocidade vezes o tempo, significa dizer o quanto que eu ando, né? Isso tá na regra de 3 básica da ideia. Então eu demorei aqui um pouquinho mais para te dar uma dica de resolução, uma sacada, uma leitura, uma interpretação, tá bom? Eu quero que quando você esteja resolvendo essa prova junto comigo, você pause o vídeo, você vai fazendo uma coisa de cada vez, beleza? Questão 16, estatística. O quadro a seguir mostra as alturas de alguns alunos da turma de 8º ano de certa escola. Excelente. Dados. Dados. Aqui nós temos quantidade. Aqui nós temos quantidade e aqui nós temos os dados. Ou seja, estamos analisando a altura. Ou seja, tem alunos de 1,44, tem alunos de 1,46, tem alunos de 1,54, tem alunos de 1,68. Quantidade, você tem 8 alunos com essa altura, 12 alunos com essa altura, 3 alunos com essa altura, 7 alunos com essa altura. Repare que os dados já estão em ordem crescente, ó. Já organizamos, a questão já trouxe para você os dados de ordem crescente. Isso é importante para a estatística, hein? Se esses dados estivessem bagunçados, a gente teria que ordenar, mas ponto positivo, já está do menor para o maior. Ou seja, conclusão, se a gente fosse organizar isso, gente, você tem 1,44 aparecendo 8 vezes. Mas imagina a dor de cabeça que seria isso. Escrever 1,44 8 vezes, depois 1,46 12 vezes. Gente, não ia caber. Não vai caber. Então o quadro serve para isso. Só para esquematizar. Fala, olha, tem 8 vezes esse cara aparecendo, 12 vezes esse cara aparecendo, 3 vezes esse cara, 7 vezes esse cara. É isso que a questão está falando. Né? É isso que a questão está trazendo para a gente, tá? Aí ele fala da mediana. Opa, mediana. Eu quero o dado que ocupa a posição central. Ai, caraca, quantos dados eu tenho? Gente, vamos lá, 8 mais 12, 20. 20 mais 3 mais 7, 30. Gente, deixa eu te falar, nós temos 30 dados. 30 dados. 20 mais 10, gente, 30 dados. Nós temos 30 dados. Todos já, beleza, aqui organizados. Gente, mediana é o dado que ocupa a posição central. Mas antes de fazer a mediana, cuidado, porque se a quantidade de dados é ímpar, um cara só está no meio. Lembra disso? Vamos supor, temos 1, 2, 3, 4, 5 dados. Quem é a mediana? O cara do meio. Gente, agora, se eu tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados. Opa, 2 caras estão no meio. Lembra? Se a quantidade for ímpar, a mediana é aquele cara mesmo. Mas se a quantidade for par, a mediana é uma média dos do meio. Lembra das suas anotações? Olha isso e resgata isso lá nas suas anotações, no que a gente discutiu ao longo do curso. Então, gente, 30 dados. Putz, isso é uma quantidade par. Significa dizer que se eu tenho uma quantidade par, 2 dados estão no centro. E como saber onde é que está o centro de uma distribuição de 30 dados? Professor, você bota 30 bolinhas. Qual é o dado? Né? Como saber a posição do cara central? Gente, posição central, vamos para a sacada. Ei, dica, lembra? Divide por 2, vai. 30 dividido por 2, 15. Ah, então é o cara que está na 15ª e na 16ª posição. Os 2 são os caras centrais. Exatamente. Conclusão. Sempre que você tiver uma amostra par, como eu sei quais são os 2 caras do meio? Pega a quantidade e divide por 2, porque você vai achar a posição e a próxima como sendo a central. Professor, caraca, imagina, tem 100 dados. 100 dividido por 2, 50. 50 e 51. Essas são as posições dos respectivos dados. Gente, não é que a mediana é 15 e 16. Essa é a posição. Vamos olhar para a tabela? Vamos olhar para a tabela e saber os dados que ocupam essas posições? Bora lá? Gente, 8 dados já estão aparecendo.
Olha só que lindo. 12 dados. Gente, 8 dados já foram colocados. Se você colocar mais 12 dados, já vão ser 20 dados dispostos. Conclusão. Gente, 8 posições já foram preenchidas. Depois você vai ter mais 12 posições preenchidas. É lógico que a mediana está aqui, ó. Porque é esse número que vai preencher essas posições. Então vamos lá, colocamos 1.44 8 vezes. Depois o cara da nona posição, 1.46. Da décima, 1.46. Décimo primeiro, porque eu tenho que colocar 1.46 12 vezes. Então é essa lógica, entende? Você está organizando os dados. Então depois que você coloca 1.44 8 vezes, gente, a 15ª e a 16ª posição vai ser preenchida pelo próximo cara, porque você tem 12 dele para colocar. E se você já botou 8 dados, colocando mais 12, vai para 20 dados, ou seja, a 15ª e a 16ª já foram preenchidos. Tudo por quem? Tudo pelo 1.46. Então, com certeza, ele é o cara que se refere à mediana, porque ele é o dado que está ocupando essas posições. Então, gente, lembra sempre que você quiser saber a mediana, né, de uma amostra par, tranquilamente, 2 dados estão no centro. Mas, professor, você não acabou de falar que numa quantidade de amostra par, 2 dados estão no centro e a mediana é a média deles? Então você tinha que ter feito a média de 1.46 e 1.46. Claro que não, gente. A média de números iguais é ele mesmo. Né? Média desses dados. Não precisava fazer a média, porque se você fizer 1.46 mais 1.46 sobre 2, vai dar no mesmo. Tá? Então, só para você perceber. Boa sacada da questão, tá bom? Então, questões de mediana, como previsto, estava na prova. Mediana, posição central. Dados, vamos descobrir qual dado que ocupa a posição central. Organizando os dados, como saber quais são as posições centrais? Gente, típico, pega a quantidade e divide por 2. Como é uma amostra par, 2 posições estão no centro, a 15ª e a 16ª. Vamos ver os dados que estão lá. Basicamente essa é a ideia. Vamos lá? Questão 17. Para gerar uma substância alfa, são utilizadas... Opa. Tipo de questão em que a gente precisa levar em conta as anotações. Bora lá. Alfa. Eu quero formar alfa. Se eu quero formar alfa, eu preciso de 9 partes de A. Olha só. E preciso de 11 partes de B. Para formar a substância Bravo, eu preciso de 7 partes de B e 9 partes de C. Beleza. E considere que para formar a substância Charlie, beleza, a questão me diz que são utilizadas 3 partes, né, de alfa e 7 partes de Bravo. Sendo assim, para gerar 40 quilos de Charlie, caraca, professor, são utilizados quantos quilogramas? Gente, isso daqui é uma fração. Lembra de fração? Lembra de fração quando a gente discutiu a seguinte sacada? Parece uma questão difícil, mas não é. Lembra disso? Vem cá. Tem uma pizza aqui com 8 pedacinhos. Vamos supor que uma pessoa comeu 3 pedaços, então significa que eu comi 3 partes dessa pizza. Outra pessoa comeu 2, então outra pessoa comeu 2 partes dessa pizza. E vamos supor então que outra pessoa comeu 3 pedaços, então outra pessoa comeu 3 partes dessa pizza. Gente, se um comeu 3 partes, o outro 2, o outro 3, é lógico, somando tudo dá o total de pedaços. Não é justo? Então olha só que lindo. Charlie
3 partes é alfa, 7 partes é bravo. Conclusão, gente. Se 3 partes está com um, 7 partes está com outra, é porque você concorda que o total é 10? Isso é uma referência. Você consegue notar? Você consegue notar que em termos de referência, nós temos aqui para a substância, né? Para essa situação, você tem um total de 10? Porque 3 partes de um, 7 partes do outro. Beleza. Então, peraí. 40 gramas da substância Charlie. Vamos devagar. Gente, se eu tenho 40 quilos da substância Charlie, 3 partes de 10 é alfa. E 7 partes de 10 é bravo. Pronto. Fração. Olha que coisa bonita. É o mesmo que falar, gente, na composição de Charlie, 30% é alfa, 70% é bravo. Acabou a questão. Você não precisa fazer duas frações. 30% é alfa? Então você tem 40 quilos. 3 partes disso é alfa. Bora lá. 3 partes de quanto? 3 partes de 10, porque eu estou te dando o total de 10 como referência. Então, isso são referências. Então, eu tenho de 3 partes de 10, de 40. Quanto é que significa isso, gente? Eu tenho 40, pego 30% de 40, 30% de algo. Acabou, gente. Isso é uma questão de porcentagem disfarçada. Então, Charlie, 3 partes é alfa, 7 partes é bravo. Se eu tenho 40 dessa substância, 30% é alfa. Vamos tirar 30% disso? Corta. 12 quilos é alfa. E o resto? E o resto? Gente, de 40 quilos, 12 tu já tirou? 28 quilos? É bravo. Porque agora a gente vai ter que dividir, né? Porque ele quer saber os quilogramas do produto B. Então vamos lá? Bora lá. De 12 quilos, que é alfa, de 12 quilos, alfa, e a questão tá focada no B. Bora lá? Gente, alfa, 9 é A, 11 é B. Isso se refere a que total? De novo, olha que sacada. Total de 20. Não é? Se eu tenho uma pizza, 9 ficou com um, 11 ficou com outra, porque essa pizza tem um total de 20. Conclusão, gente, de 12 quilos que fazem parte da substância alfa, 11 partes é B. 11 partes de 20 é B. Nessa composição. E a gente quer saber quanto que é B. A questão está atrás disso. Bora lá. 12 vezes 11. Facinho. Se a gente pega 12 e multiplica por 11, a gente encontra 132. E na hora de dividir por 20, a gente vai encontrar 6,6 quilos de B. Agora, 28 quilos é bravo, beleza? Se 28 quilos é bravo, desses 28, 7 partes é de B. Mas 7 partes de quanto num total? Uai, gente, se eu tenho 7 pedaços com B e 9 pedaços com C, significa dizer que eu tenho um total de 16. Então, significa dizer que na composição de bravo, 7 partes é de B. Ou seja, de 28 quilos correspondendo a bravo, 7 partes de 16 corresponde a B. Ok? Então, se a gente pegar 28 vezes 7, não é? E dividir por 16, 28 vezes 7 dividido por 16, a gente encontra 12,25 quilos. Então, vamos lá. Pegando isso mais isso, por que somando? Somando os dois, por quê? Porque a composição de B foi utilizada em tudo isso, né?
Ou seja, eu tenho Charlie, beleza, mas para formar Charlie você precisa de alfa e Bravo, beleza, mas para formar alfa você precisa de tanto de B e para formar Bravo você precisa de tanto de B. Então, de 40 no total, 30% é alfa e desse alfa, 11 de 20 é B. De 40, 28 é Bravo e desses 28, 7, 16 é B. Pronto, encontrou, soma todo mundo. Ou seja, isso aqui é uma questão de você ficar tirando frações, tirar correspondências de um determinado valor. Gente, 12,25 mais 6,6, é lógico que isso daqui para a gente como resposta vem de 18,85, beleza? Porque é só somar essas duas coisas aqui, tá? Questão 18.